Olá, começa agora o Clique Agro, programa desenvolvido pelo Clique RDC do Grupo Condade Comunicação, voltado à agricultura e pecuária catarinense. Um dos ramos do agronegócio que se desenvolveu amplamente no decorrer dos anos foi a apicultura. Nessa edição, a nossa equipe conversou com um apicultor e falou um pouco sobre a trajetória e como funciona a extração do mel até o produto final no supermercado. Acompanhe. Então, seu Lourenço, eu acho que a gente pode começar falando da onde que surgiu, né, essa iniciativa do senhor de começar a trabalhar com o ramo da apicultura. Começou em 1981, há 42 anos. Eu, extensionista da Acaresc, da antiga Acaresc, que hoje é Pagre, em São Lourenço do Oeste, um agricultor demonstrou interesse, ele tinha visto alguns parentes no sudoeste do Paraná, e veio pedir orientação. Aí a gente olha, de apicultura a gente não entende nada, né? Mas eu sei que dentro da Secretaria da Agricultura do Estado tinha o Instituto de Apicultura de Santa Catarina, o IASC, que dava cursos e assim por diante. Aí tentamos, via regional, fizemos o contato. Resumindo, trouxemos um instrutor de São Joaquim, porque aqui no Oeste não tinha ninguém. Hoje já falecido, Roberto Pris, apicultor e instrutor do IASC. Eu e mais 16 agricultores fizemos o primeiro curso de apicultura no município de São Lourenço, e um dos primeiros, se não o primeiro, de toda a região oeste aqui. A partir dali, o desenvolvimento não foi maior, porque a apicultura sempre foi vista dentro da nossa região oeste como um produto de subsistência, em que alguns tinham para ter um mel, ou para ceder para o vizinho, mas nenhum sentido comercial havia na época. Com o passar do tempo, a própria condição do Oeste modificou. Muito das áreas que eram lavoura, né, plantadas com tração animal, passaram a não receber mais plantio, e com isso cresceu o mato ou foi feito o reflorestamento. Isso naturalmente levou à possibilidade da apicultura se tornar uma atividade econômica rentável para ser utilizada como uma fonte de renda dentro da propriedade. E é isso que hoje nós temos, já uma apicultura voltada para o mercado, buscando produção, buscando produtividade, buscando qualidade do produto, buscando equipamentos que permitam essa condição, aumentando, continuando um fluxo que para nós é conhecido, que aconteceu com o suíno, aconteceu com as aves, mais próximo agora com o leite, e o produto da vez é o mel. Hoje nós temos um mercado muito bom de exportação do nosso produto, com características que outras regiões não têm, já que o mel catarinense brasileiro consecutivamente tem 4, 5, 6 títulos mundiais como o melhor mel do mundo. Então, é uma oportunidade que a apicultura tem. Só que a essa altura se verificou que não havia, aqui no Oeste, nenhuma loja, nenhum estabelecimento que fosse exclusivo e desse dedicação para essa necessidade de tecnificação da apicultura. A partir daí, por sugestão do meu sócio e filho, mas por que eu já tinha há pouco me aposentado, mas por que o senhor não coloca uma loja? Agora, já aposentado. Aí ele se propôs, não, mas se quer, botamos junto. E realmente a gente verificou que foi em boa hora. Hoje, felizmente, a gente já tem em São Miguel também uma outra loja, que a gente sabe que tem equipamentos, mas se descobriu mais que não é só o oeste de Santa Catarina que não tem. Todo o norte do Rio Grande do Sul, aqui na costa, é nossos clientes, porque lá também não havia, desde Erechim e assim por diante. Então, isso é um pouquinho da história do que aconteceu, né? E dos passos futuros, se houver necessidade, a gente pode falar.
Agora, falando a respeito da produção do mel, eu acho que uma dúvida que o pessoal tem, como que a abelha, como é que ela fica ali na caixa, como é que ela não vai embora, como que ocorre essa produção do mel no local, como que ele é retirado, até esse mel no potinho que a gente consome hoje. Isso. Bom, aí a história é um pouco mais antiga, né? A exploração da apicultura o mel foi o primeiro adoçante que o homem usou. Então, ele remonta à história do Egito, à história dos gregos, enfim. Toda a história antiga já é recheada, a própria Bíblia cita o mel como um alimento e uma doçura. Só que isso foi feito, geralmente, muito empírico, quase que criando a abelha na mesma situação como ela é criada naturalmente nas árvores, nos beiral de casa e assim por diante. Foi o grande passo de tecnificação surgiu em 1857, através de um padre americano, na região da Flórida, né, que observou, né, que havia enxames na sua igreja, né, e ele era um grande admirador da natureza e pensou, não, a forma como está sendo criada não está certa, né? E ele aí começou a observar o tamanho das abelhas, como elas se portavam na natureza, a distância entre os favos, e ele criou a primeira caixa que é considerada a caixa racional de abelha. Até hoje leva o seu nome, era Lorenzo Lohemi Langstroth. É a caixa que hoje se chama a caixa Langstroth, né? Que criou um padrão, hoje é um padrão internacional, no Brasil um padrão da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e é oficialmente a caixa padrão. Nessa caixa, além da composição de tamanho, de distância entre os caixilhos, entre os favos, que foi respeitado como a abelha faz, foi também separado uma coisa que na natureza não tinha, que é uma área para postura, que a gente chama de ninho, e uma área que é colocada acima para a produção de mel, conhecido como melgueiras, né? Em uma mais quantidade. Com isso, se aprimorou a quantidade de mel produzido por colmeia, né? Principalmente aqui em climas temperados e climas tropicais e subtropicais, em que, havendo disponibilidade de flores, tem condição de produzir mel o ano inteiro, coisa que outras regiões, ou pelo frio ou pela falta de chuva, não tem. E como que funciona quando o mel é colhido, então, né, desses locais onde as abelhas ficam? Ele tem algum processo ou ele vai direto para o pote? A gente sabe que tem tipos de méis diferentes também. Como que é essa produção? Na produção, nós podemos pensar ou fazer um paralelo do mel com a fruta. Cada árvore, cada planta possui um mel ou um néctar diferente das outras, né? Assim como as árvores frutíferas, cada uma dá um fruto diferente, com sabor, com cor e assim por diante. O mel não é diferente. Você tem desde mel praticamente branco, totalmente translúcido, transparente, até mel bastante opacos, de cor escura. E isso não descaracteriza que seja mel. O mercado, naturalmente, dá preferência aos méis claros, por uma razão. O que escurece o mel são sais minerais, o que é o valor nutritivo melhor, mas que não deixam um sabor tão agradável. Então, em função disso, as pessoas preferem o mel claro, que é mais suave, é doce, né? Principalmente, eu costumo dizer, é um mel bom para ensinar as crianças a comer mel, porque a partir dali elas aprendem com aquele sabor docinho. O processo, antigamente, vamos chamar assim, era normal colher o mel, cortar os favos, esmagar e, com isso, coar e você tinha o mel. Também nesse campo evoluiu, tanto por questão de higiene, né, da própria não haver contaminação com o toque das mãos, ou espremer, ou as vasilhas,
como também pelo rendimento maior, já que a abelha tem que comer muita cera, em torno de 10 a 12 quilos de cera para fazer 1 quilo de mel. Aliás, ao contrário, desculpa, fazer 1 quilo de cera, ela tem que comer 10 a 12 quilos de mel. Então você imagina o custo que é para ela. Se você der a cera, com isso já diminui. E uma das formas é não destruindo o favo na colheita. Como isso é feito? Aí foram naturalmente criando-se equipamentos para esse fim. Aquele mel que era espremido passou a ser centrifugado, né? Aquele mel que era passado num coador de pano, ele passa hoje por filtragem, por equipamentos com inox, peneiras, né? Então, todo um cuidado hoje existe, né, para que esse mel possa chegar até o consumidor. Ele vai passar ainda um processo de decantação após a centrifugação, onde a cera, aquelas partículas que não são mel vão sobrenadar, né? E eventualmente, se tiver alguma, vai depositar no fundo e você retira o mel absolutamente puro. Esse mel é acondicionado também com todo o cuidado hoje, né? Você pode usar um tambor, pode usar uma bombona, mas dentro de um saco plástico para alimentos, sem nenhuma contaminação, e aí ele pode ser guardado. A recomendação do Mercosul é que esse consumo deve ser feito a uma data, no máximo, de 2 anos. Não que ele perca a validade, mas ele diminui a sua qualidade nutricional. E eu acho que para a gente encerrar, podemos falar dessa questão, como o senhor comentou no início da entrevista, do mercado, né? Que no começo era algo mais de familiar, assim, o pessoal tinha para consumo, vendia para alguns vizinhos. Como que é o mercado hoje, aqui na região, quando se fala tanto da questão de aquisição dos animais, aquisição dos produtos e para a venda em si, como que é o retorno financeiro? Bom, aí tem 2 questões. Também nesse aspecto de mercado houve uma evolução muito grande, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Como falei anteriormente, até muito influenciado pela exportação de mel e mesmo consumo interno. À medida que o mel vai se tecnificando, há toda uma legislação sanitária que acompanha. Então, hoje, por exemplo, não é permitido mais vender mel em litrão, legalmente não pode. Ou uma empresa vender sem um sistema de inspeção, seja federal, estadual ou municipal. Para isso, existe toda uma legislação a respeito, porque à medida que a gente vai buscar mercado, você tem que qualificar o produto que está tendo e ter selos. Hoje, por exemplo, o Brasil é grande produtor, um dos maiores produtores mundiais de mel orgânico. Aí, além da legislação sanitária para inspeção, existe uma certificação, que são empresas especializadas, para ser mel orgânico certificado. Então, são mercados que se abrem, né? O preço ele está muito em função de qualidade, no primeiro momento, e depois do próprio mercado, né? Como qualquer outro produto de exportação, ele oscila em função do valor do dólar, da demanda mundial. Por exemplo, nos últimos anos, nós tivemos oscilação, o preço do mel de 5 foi para 15, em questão de não deu 1 ano. O que favoreceu? Com a pandemia do Covid, no mundo inteiro o consumo aumentou, né? Não só para as pessoas ficarem mais em casa, mas pela própria necessidade que o mel ainda é muitas vezes utilizado, além de alimento, como medicamento, né? Isso criou uma demanda. Hoje está um pouco refreado, né? E o mercado está se ajustando, o que é normal em qualquer atividade. Você tem períodos de alta, depois de baixa, depois alta de novo. Quem está na atividade sabe como é que é qualquer mercado. E muito mais quando se trabalha com produtos agrícolas, né? Que oscilam, seja commodities, seja industrializados, sempre. O mercado é quem dita as regras do preço. Tá difícil manter as portas abertas?
Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Este foi o Clique Agro, que tem o oferecimento de Sicoob Maxicrédito, mais que uma escolha financeira, e Topcar Jaguar Land Rover.